Muitas pessoas são fascinadas pelo final do Império Romano, mas não muitos reconhecem o fato de que o Império Romano Ocidental poderia ter sido salvo até a década de 460, apenas uma década antes da deposição do último imperador romano ocidental, e foi o heróico imperador Majoriano, que quase alcançou essa façanha aparentemente impossível em 3 curtos anos, de 457 quando se tornou imperador, até 460, o Império Romano Ocidental passou de isto para isto. Grandes partes da Gália e da Espanha foram reconquistadas para o Império Romano Ocidental, e parecia como se todas as calamidades que ocorreram ao longo do último meio século seriam revertidas, e que Majoriano se tornaria, segundo Aureliano, restitutor orbis, restaurador do mundo, salvando o Império Romano Ocidental de uma certa ruína, da mesma forma que Aureliano teria sido salvo como restitutor do mundo. Aureliano havia salvado o Império Romano 200 anos antes, mas não era para ser. A frota de 300 navios de Majoriano estava estacionada perto de Cartago Nova, em Portus Ilicitanos, no que é hoje a cidade de Elche, na Espanha. Em nossa linha do tempo, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas em uma conta, traidores foram subornados pelos vândalos, e eles incendiaram os navios antes que eles pudessem até mesmo partir para conquistar o reino vândalo. Em outra conta, o Cartago Nova foi o primeiro a conquistar o reino vândalo, e os vândalos foram os primeiros a conquistar o reino vândalo, e o rei dos vândalos, Gaiseric, altamente inteligente, ordenou um ataque surpresa e a frota foi destruída no porto. Seja qual for a conta verdadeira, sabemos que de fato a frota foi destruída, e assim o grande plano de Majoriano para restaurar o Império Romano Ocidental falhou porque ele não conseguiu conquistar o reino vândalo e restaurar as províncias africanas para o Império Romano Ocidental. As próprias províncias que haviam sido conquistadas pelos vândalos apenas 20 a 30 anos atrás foram destruídas. Antes do tempo de Majoriano, a caminho de volta para a Itália, ele foi traído pela ruína do Império Romano Ocidental, o bárbaro Magister Militum Ricimer, que foi realmente eficaz em destruir todas as chances que o Império Romano Ocidental já teve de ser restaurado. Ele ordenou a execução de Majoriano, e assim, com Majoriano, também morreu o Império Romano Ocidental. Imediatamente todos os ganhos territoriais de Majoriano foram desfeitos e os vândalos foram destruídos. E o desfeito já no ano seguinte, quando os reis germânicos ouviram o que havia acontecido. E Aegídios e Marcelinos se separaram de vez do Império Romano Ocidental, 7 anos após a morte de Majoriano. Em 468, a última tentativa de salvar o Império Ocidental foi realizada com uma gigantesca frota de 1.100 navios, enviados principalmente pelo Império Romano Oriental. Mas essa tentativa também terminou em desastre. E assim foi o destino dos vândalos. O Império Romano Ocidental selado. Eu fiz uma trilogia detalhada sobre a vida de Majoriano, bem como um vídeo detalhado sobre o desastre naval no Cabo Bom em 468. Você pode encontrar todos esses vídeos neste canal. Mas, e se a história tivesse sido diferente? E se o imperador Majoriano tivesse previsto a traição de seus soldados? E se ele tivesse implementado medidas de segurança muito melhores? Como poderia ser uma possível linha do tempo em que o imperador Majoriano teria previsto o imperador Majoriano teria sido capaz de restaurar o Império Romano Ocidental à sua antiga glória? O maior defeito de caráter de Majoriano foi, na minha opinião, que ele provavelmente era uma pessoa de bom coração, que não conseguia prever a traição. Talvez ele fosse um pouco ingênuo, pois não entendia muito bem o funcionamento do mal, e por isso, possivelmente tenha sido confiante demais para ter feito isso, e não desconfiado o suficiente nestes tempos perigosos. Pelo menos foi o caso em nossa linha do tempo. Mas vamos supor agora que em uma nova linha do tempo ele seria mais desconfiado. Talvez sua infância tenha sido diferente, e ele desenvolveu como consequência uma atitude mais cuidadosa, não sendo muito seguro de si mesmo, sempre vendo possível traição. Então vamos imaginar agora que este Majoriano alternativo foi muito mais cuidadoso quando construiu o seu. Uma frota forte de 100 navios. Talvez ele tenha emitido informações falsas, confundindo a inteligência dos vândalos quanto à localização onde a frota estava estacionada. Talvez ele tenha dividido a frota em várias frotas menores, todas altamente guardadas por guardas em rotação. Nunca os mesmos guardas protegendo os navios com medidas de segurança adicionais em vigor, e apenas guardas escolhidos a dedo que ele confiava. Se ele tivesse feito isso, há uma boa chance de que a inteligência dos vândalos teria sido capaz de proteger. Ele conseguiu proteger a frota.
embora a inteligência dos vândalos não pudesse destruí-la. No verão de 460 d.C., comerciantes que planejavam queimar a frota romana ocidental foram identificados, frustrados e executados. Majoriano, ao saber disso, se alegrou por ter implantado medidas de segurança adicionais e guardas rotativos para proteger a frota. Com a inteligência dos vândalos em ação, estava tudo pronto para a conclusão de seu plano de restauração. Faltava apenas o reino dos vândalos. Majoriano já havia enviado enviados a Marcelinos da Dalmácia, com quem havia trabalhado nos últimos anos, um general muito capaz, com cuja ajuda os vândalos haviam sido repelidos da Sicília, Córcega e Sardenha, e também para o tribunal do imperador romano do Oriente. Então, Majoriano partiu para a Sicília, onde deveria encontrar Marcelinos. Os 300 navios de Majoriano se uniriam à frota de 100 navios de Marcelinos, para criar uma impressionante armada romana ocidental, de 400 navios. O encontro entre os dois é realmente muito alegre, pois essas duas grandes personalidades finalmente se encontram em sua visão compartilhada de um império romano do Ocidente restaurado. Agora, Majoriano logo passou informações falsas para Gaiseric, como de fato também aconteceu em nossa linha do tempo, ou seja, que ele desembarcaria na Mauretânia. Gaiseric até chegou a queimar a terra e incendiar grandes áreas da Mauretânia para dificultar os planos de reconquista de Majoriano. Isso também ocorreu em nossa linha do tempo. Mas na realidade, Majoriano nunca planejou desembarcar na Mauretânia. Isso ele já havia dito a Marcelino e ao imperador romano do Oriente Lear. E assim, as frotas romanas unidas do oeste navegaram para o leste do Cabo Bon. Mas é claro, o imperador Léo, tendo recebido notícias desta empreitada heróica, também enviou um adicional de 100 navios do Império Romano do Oriente como reforços. E assim, esta gigantesca frota de 500 navios agora desembarcou no sudeste do Cabo Bon, não muito longe de onde Belisarius desembarcou em nossa linha do tempo, apenas cerca de 70 anos depois. Quando Gaiseric fica sabendo deste desembarque, já é tarde demais para ele, pois 35 mil romanos já foram desembarcados nas costas da África. Os romanos da África se alegram, e Majorian, Marcelinos e as forças romanas orientais são recebidos como salvadores e libertadores. Por mais de 20 anos, os romanos sofreram o jugo dos vândalos arianos, que haviam suprimido os cristãos calcedonianos da África. E assim, não houve oposição alguma contra o exército de Majorian por parte dos romanos. E assim Majorian marchou sobre Cartago. Ele sabe que Gaiseric enviaria um exército, mas ele está preparado para a batalha. Com ele, trouxe as tropas endurecidas pela batalha de suas campanhas na Gália e na Espanha, muitos poderosos foederati e até mesmo alguns remanescentes dos antigos comitatenses. E se você é como eu, um total nerd de Roma, ou Romabu, como algumas pessoas gostam de dizer, e acho que você é, ou provavelmente não estaria assistindo a este vídeo, então você pode estar interessado nos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja SPQR está produzindo. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, este é de fato um material artesanal de qualidade. Não existe presente melhor para você ou para um conhecido que seja fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você agora pode até obter um desconto de 20% em cada compra. Repito, uma redução de preço de 20% em cada compra da loja SPQR, que é simplesmente uma oferta absolutamente insana. Você só pode obter isso pelo link Majorianos, pois as pessoas da loja SPQR são fãs ardentes dela mesma, o imperador heróico Majorian. Então vá e confira a incrível variedade deles. Certamente também haverá algo para você. Mas Gaiseric, por não ter tido que lutar uma batalha terrestre em larga escala em mais de 20 anos, não tinha tropas tão experientes. Gaiseric enviou todas as forças que pôde reunir em tão curto prazo, e como o local do desembarque o pegou completamente de surpresa, ele não pôde reunir mais do que uma. E assim, uma enorme batalha foi travada a apenas 30 quilômetros a sudeste de Cartago. A batalha foi intensa. Os vândalos deram tudo de si.
Mas as forças combinadas de Majorian Marcellinus e Leo prevaleceram. O exército vândalo foi completamente derrotado, e o restante das forças vândalas fugiu. E assim, o caminho para Cartago agora livre, Majorian procede ao cerco. Ele espera totalmente um cerco longo e exaustivo. Mas para sua surpresa, os romanos de Cartago se rebelaram contra os vândalos ao ouvir a notícia da vitória de Majorian, capturando Gaiseric e matando ou expulsando os soldados vândalos de Gaiseric de Cartago. E assim, Majorian entra em Cartago e a população vastamente arruinada está comemorando. Nunca antes eles haviam visto um imperador romano. Para eles, é como se o próprio Trajano tivesse retornado dos mortos. Tão magnífica é a entrada do imperador em Cartago. Majoriano senta-se simbolicamente na sala do trono de Gaiseric, que a partir de agora não será mais uma sala do trono, mas apenas o interior do palácio do administrador, o prefeito pretoriano desta restaurada província romana ocidental da África. E assim, no outono de 460 d.C., o Império Romano Ocidental brilha novamente, a ameaça vândala eliminada de vez, os envios de grãos para Roma restaurados e, mais importante, a receita fiscal da província romana ocidental mais rica restaurada. De uma só vez, a receita fiscal do Império Romano Ocidental foi dobrada. E por favor, considere apoiar este canal através de um patrocínio no Patreon ou associação no YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história romana tardia. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar com este canal. Porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tema de nicho como a história romana tardia. Alternativamente, ajude este canal comprando minha mercadoria no YouTube. Criei uma loja com itens interessantes, engraçados ou estranhos da Roma tardia à venda. Muito obrigado. Mas o que fazer com Gaiseric? Ele foi mantido pela multidão romana furiosa em uma cela de prisão. Majorian deveria ter misericórdia. Ele deveria exilar Gaiseric para uma propriedade rural em algum lugar no extremo norte da Gália ou nas fronteiras do Império Romano Oriental? Não, ele era muito perigoso para ser deixado vivo. Essa maldição dos romanos, esse flagelo do oráculo, esse flagelo da terra. Quem, em sua brutal astúcia, estava para Majorian como Átila, o Huno, em relação ao puro dano que ele havia infligido ao Império Romano? Não, ele tinha que ir. E assim Majorian ordenou a execução de Gaiseric no Fórum Central de Cartago, para que todo o mundo veja o que acontece com os traidores do Império Romano, para aqueles que são inimigos de Roma. E havia especialmente alguém na Itália que tomou nota desses eventos. Um chamado Ricimer vê o incrível sucesso de Majorian, e uma certa inquietação começa a se manifestar nele. Enquanto isso, Majorian decide ficar em Cartago por mais alguns meses, supervisionando a transição da África de volta para as mãos romanas. Ele emite leis, nomeia funcionários e administradores do governo, e nomeia o prefeito pretoriano da África. Em 1420, Majorian foi retornado a Cartago e em 1461 ele partiu para Roma. A África estava segura e ele deixaria alguns de seus melhores soldados para garantir esta nova velha província contra invasões berberes e alguns remanescentes vândalos que ainda não aceitavam a nova realidade. Mas eles eram poucos, e seus números já estavam diminuindo agora. Neste momento, ele estava feliz por ter uma natureza desconfiada. Um espião informou que o exército vândalo se dirigia a Roma. O Magister Militum Ricimer estava conspirando contra ele. Notícias graves de fato, pois Ricimer ainda era poderoso e não deveria ser subestimado. Majorian precisava de cautela, mas ele deixaria Ricimer acreditar que sua trama não havia sido descoberta, fazendo-o acreditar que Majorian ainda confiava nele. E assim Majorian navegou para Roma. E no verão de 461 d.C. ele entrou em Roma em um triunfo gigantesco, como nunca havia sido visto antes. Mas este foi ainda mais espetacular. Ele entrou na Via Triunfalis, e seu trajeto o levaria exatamente pela rota dos antigos imperadores. Ele até pararia no Templo de Júpiter, na colina Capitolina, uma referência às antigas tradições de Roma que Majorian valorizava acima de tudo.
Ao observar a cidade ainda parcialmente danificada, que não foi totalmente destruída, ele, totalmente recuperado do saque dos vândalos em 455, ordenou imediato início dos trabalhos de restauração. Mas ele sabia, é claro, que ofender a igreja cristã não era sábio, mesmo para ele, e assim terminou sua entrada triunfal em Roma na Basílica de São Pedro, prestando respeito ao próprio São Pedro. Tanto pagãos quanto cristãos acolheram o respeito que Majorian havia demonstrado por suas respectivas crenças. E não havia animosidade desta vez, mas um sentimento de união diante desta ressurgência romana. Majorian agora estava sentado no antigo palácio no Monte Palatino, onde Augustus e Trajan reinaram centenas de anos antes dele. Ele está discutindo os próximos passos com seus conselheiros mais próximos. Mas o que fazer com Ricimer? Em longas sessões, Majorian debate com seus conselheiros sobre como proceder. Mas sabe que não pode ser impedido. Há apenas um caminho a seguir. Ele precisaria mostrar força, da mesma forma que fez com Gaiseric. Pois Ricimer não era também um inimigo de Roma, um traidor de Roma, que fingia ser seu defensor enquanto secretamente conspirava com seus amigos visigodos contra o próprio império que jurou proteger? Não, havia apenas um caminho a seguir. E Majorian sabia disso. Claro que ele levou a maioria de seu exército da África com ele para Roma, porém, ele não tinha opção. As tropas eram totalmente fiéis ao seu imperador. Eles haviam recebido grandes somas de pagamento da conquista vândala, e haviam visto muitas grandes vitórias sob o seu imperador. E assim, Majorian reuniu suas tropas em Roma, dando um discurso épico. Ricimer deve ser derrotado, pois ele é o último inimigo restante de Roma dentro do Império Romano. As tropas estão comemorando. E assim, no final de 461, Majorian avança. Ricimer, ao ouvir isso, reúne todas as suas tropas e se fortifica dentro de Ravenna, essa fortaleza de uma cidade, na qual ele se considera invencível. Mas Majorian tem o maior exército. E assim começa o cerco de Ravenna no final de 461 e por meses a cidade é sitiada. E a cada mês que passa, o descontentamento em Ravenna cresce. O descontentamento em Ravenna cresce. Também cresce a insatisfação popular com Ricimer. Quem era esse bárbaro meio visigótico, meio suado, afinal? Os romanos de Ravenna tinham ouvido as histórias épicas de Majorian. Aqui estava alguém do calibre de Aureliano ou Trajano. Seria imprudente se opor a ele. E assim, o povo, diante da possibilidade de surto de fome e doenças, decidiu agir. Eles enviaram emissários secretos para fora da cidade. E Majorian agiu em vão, imediatamente, assegurando aos conspiradores total apoio e contrabandeando alguns de seus próprios soldados para a cidade, através de passagens antigas e esquecidas. E assim, a população se levantou. Os portões da cidade foram abertos, e as tropas de Majorian entraram rapidamente na cidade. As forças de Ricimer foram pegas de surpresa total e foram mortas ou se renderam. E Ricimer tentou fugir da cidade disfarçado, mas foi encontrado pela multidão enfurecida e levado à justiça ali mesmo. E assim morreu a ruína do Império Romano Ocidental. Ricimer, o traidor meio suado, meio físico-gótico dos romanos. Quem sabe que danos ele teria causado a Roma se tivesse sido permitido continuar vivendo, Majorian estava pensando, quando ouviu a notícia sobre a morte de Ricimer. Ele havia prevenido um grande dano naquele dia. É uma pena, Majorian pensou, que Ricimer tenha escolhido esse caminho. Ele poderia ter sido seu maior general, mas ele escolheu a morte. E assim, a Guerra Civil Romana acabou. Majorian agora era o governante incontestável do Império Romano do Ocidente. Marcelinos da Dalmácia, Aigídios da Gália e Nepotianos da Espanha foram feitos Magister Militum. E Militum detém todo o poder do exército romano do Ocidente em suas mãos, Majorian calculou sabiamente. E assim, Majorian retornou a Roma em 462, depois de Cristo, outra entrada triunfal na Cidade Eterna. Rivalizando com a anterior de apenas um ano antes, agora era a hora de Majorian se casar. Ele escolheu Ariadne, a filha do imperador romano do leste, Léo. Os laços entre os dois imperadores já eram fortes desde após a conquista dos Vândalos, mas agora, com este casamento, os laços entre os impérios romanos do leste e do oeste seriam novamente tão fortes quanto haviam sido 100 anos antes. E assim os anos se passarão,
a estabilidade havia retornado ao Império Romano do Oeste. Os foederati não ousavam atacar este império novamente poderoso. Seus domínios foram deixados inalterados, mas seus reis foram forçados à abdicação em 470. Majorian garantiu que não houvesse dentro das fronteiras do Império Romano do Oeste nenhuma outra autoridade que pudesse desafiá-lo. Com a receita adicional de impostos da África, novas legiões de comitatenses foram recrutadas, garantindo que os foederati não elegessem mais reis. E assim, muito lentamente, eles começaram a se assimilar à cultura romana. Uma cultura que estava novamente ressurgindo. As artes tiveram um enorme retorno. Muitas estátuas foram criadas novamente como nos velhos tempos. Estátuas de Majorian, de Ariadne, de Léo, de Marcelinos, de Nepotianos e de Aegídios podiam ser vistas em todo o Império Romano do Ocidente. Em 485 d.C., um velho Majorian estava brincando com seus netos em sua residência no antigo Palácio dos Césares no Monte Palatino. Ele havia emitido muitas novas reformas e leis na última década, desde que se tornou imperador. Os danos de Roma haviam sido reparados e a cidade eterna estava esplêndida novamente. Vários monumentos antigos foram restaurados. O paganismo continuou permitido. Alguns templos até foram reabertos, pois Majorian sempre foi um imperador muito tolerante. Enquanto isso, seus filhos lutavam para garantir as fronteiras do império. E enquanto os visigodos e burgúndios haviam aceitado o domínio romano, assimilando lentamente a cultura romana, os francos e Alemanni não foram tão receptivos. Mas seus filhos Marcos e Marcelos, que se tornaram generais capazes, os derrotaram decisivamente, forçando-os a se tornarem foederati do império mais uma vez e forçando-os a abdicar de seus reis. Assim, em 490, o Império Romano do Ocidente havia sido restaurado quase à extensão que tinha em 405, mas a Britânia ainda estava perdida para o Império. Mesmo Majoriano não conseguiu restaurar tudo à sua antiga glória. Mas quem sabe talvez um dia os filhos de Majoriano possam. Em um belo dia de primavera em 495, Majoriano olha para a cidade eterna. Roma estava em crescimento. 500.000 pessoas estavam vivendo novamente na antiga capital do Império Romano, tantas quanto antes do saque vândalo de 455. E a notícia estava se espalhando de que a vida estava boa novamente em Roma, e por isso muitas mais pessoas estavam chegando. Majorian estava contente. Ele conseguiu restaurar o Império Romano do Ocidente à sua antiga glória, e restaurar a velha e venerável cidade de Roma ao que era antes. Um nome que você só pronunciaria com o maior respeito e reverência. Ele havia realizado o trabalho de sua vida, e por isso podia morrer contente e com um sorriso no rosto. E assim aconteceu no ano 499 que Majorian morreu aos 74 anos de idade. Uma idade muito respeitável naquela época. Uma grande cerimônia foi realizada para ele, e um túmulo foi construído para ele no coração de Roma, não muito longe do túmulo do imperador romano. O túmulo do próprio imperador Augusto, fundador do Império Romano, e o restaurador do Império Romano, repousando perto um do outro, como deveria ser. Seu filho mais velho Marcellus foi feito imperador em 499 em uma cerimônia pomposa, e ele assumiu o nome de reinado de Majorian II. Ele seria tão sábio e justo quanto Majorian era. Ele continuaria reinando com a mesma visão que Majorian? Podemos certamente esperar, mas as chances são boas, pois no ano 500 d.C., o Império Romano do Ocidente está novamente tão forte quanto era 100 anos antes, nos tempos de Magnus Maximus, de Aegínios ou de Stilicho. A cidade de Roma, mostrada mais uma vez como uma joia da terra, até mesmo ofuscando novamente a Nova Roma no leste. A Idade Média, como a conhecemos, não estava acontecendo nesta linha do tempo. E quem sabe por quanto tempo este Império Romano do Oeste continuaria de pé, e que outras coisas teriam acontecido. Mas essas são histórias fascinantes para outra hora, queridos amigos do final do Império Romano. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, apoie meu trabalho no Patreon ou como associado no YouTube.
A sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu realmente quero agradecer a todos que estão apoiando este canal de qualquer maneira, forma ou forma. Muito obrigado, amigos. E se você quiser ver a trilogia de Majorian e o que aconteceu em nossa linha do tempo, você pode começar com este primeiro vídeo da trilogia no canto superior direito. Se quiser saber mais sobre a Batalha de Cabo Bon, em 468 d.C., e por que a tentativa de restauração do Império Ocidental falhou, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço mais uma vez aos amigos da história romana. Gratias tibiago e bene valete.